Bem, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando a aula de hoje, aula de número 2 do nosso segundo trimestre, hoje dia 11 de abril de 2021. Assembleia de Deus, Vila dos Pássaros, Ministério de Madureira, Carapicuíba. Você é o nosso convidado especial a estarem participando conosco e aprendendo a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito especial, um tema muito importante, que diz o seguinte: conhecendo os atributos de Deus. O texto áureo está em Romanos 11, e o versículo de número 33, que diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A verdade aplicada: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Objetivos da lição de hoje: definir os atributos de Deus, depois mostrar as classificações dos atributos de Deus e depois ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. O texto nosso de referência está em Salmo 139, os versos 6, 7 e também o 8º. E também em Romanos, capítulo 11, versículos 34, 35 e o 36. Leamos, portanto, você pode, da sua casa, de onde você estiver, acompanhar essa leitura bíblica conosco. Salmo 139, 6º, 7º e 8º. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Agora, Romanos capítulo 11, 34 a seguir. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito bem. Temos logo em seguida nossas leituras complementares, que vai de segunda a sábado. E também agora a nossa introdução. Gostaríamos que você ficasse bem atento e na medida do possível, você viesse aí absorver com bastante profundidade os assuntos que a partir de agora iremos abordar através da nossa lição, tá certo? Você de casa, você que participa do grupo da nossa igreja, você pode inclusive fazer sugestões, pergunta e participar juntamente conosco. Esta é uma escola bíblica e você pode estar fazendo isso. Introdução diz o seguinte: nesse estudo, antes da introdução, nós gostaríamos de estar cumprimentando os nossos irmãos, nossos amigos, e eu, a partir de agora, deixo com o José Albino, logo em seguida o nosso querido irmão Wagner, os cumprimentos deles também. A paz do Senhor Jesus a todos que nos ouve, que nos acompanha por essa live, neste dia maravilhoso e precioso, onde estaremos discorrendo sobre a palavra de Deus, falando, explicando, buscando compreender e conhecer os atributos de Deus. Deus que abençoe a todos e continue nos assistindo e nos divulgando na sua rede social. Deus que abençoe em nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Eu quero dizer que sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos para aprendermos a palavra do Senhor. Grande é o privilégio. Estávamos comentando agora há pouco que
o povo está sedento da palavra, né? E nós estamos aqui para aprendermos e meditarmos na palavra, né? Então, você que está na sua casa, acompanhe esta lição, fique até o final, porque com certeza vai ser muito edificante para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, é isso aí. Hoje nós temos o prazer de tê-los aqui, os nossos amigos Wagner e o irmão José Albino. E na aula passada estávamos com o nosso pastor Almerito. O nosso pastor Almerito está aqui conosco, mas está dando a gente suporte. Então vamos lá. A introdução diz assim: neste estudo abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Não se tem a pretensão de esgotar o assunto, tal a nossa pequenez frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Quando se trata da infinidade de Deus, todos nós sabemos que Deus é um ser infinito e nós, seres humanos, finitos. Por isso, existe uma incompreensão enorme de os seres humanos compreender a pessoa de Deus. Mas o eterno Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele deixou para que fosse, ao mesmo tempo, possível endereçar nos seus caminhos e conhecer a sua pessoa na medida que Ele estabeleceu para o homem através da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Deixou a sua palavra para que viéssemos, através dessa carta magna, que é a bússola, conhecer a pessoa de Deus. Esta é a revelação máxima, a palavra de Deus. O querido Espírito Santo nos ajuda nisso, tá certo? Então, temos condição, ou condições, não é verdade? De conhecer o Senhor Deus, mesmo sendo seres finitos. Mesmo se tratando de Deus, um ser infinito. Isso, como diz o comentarista aqui, não se esgota este conhecimento. O poço é fundo, a mulher samaritana falou. E para conhecermos Deus, quanto mais puxamos ou retiramos águas desse poço, mais água teremos. A água, ela é inesgotável. O ser de Deus é um ser transbordante, infinito, tá certo? Então, eu gostaria também de distribuir nessa introdução, nesse pontapé inicial, com os meus amigos aqui, e logo partiremos para os tópicos e continuaremos na lição, tá certo? Começando aí com o nosso irmão José Albino. Graças a Deus. Observamos nesta lição de hoje também uma das grandes oportunidades para levar a todos nós a uma reflexão e começarmos a resgatar o apreço pela reverência à sublimidade do glorioso e poderoso Deus. É uma grande verdade, né? Porque hoje, né, observamos que muitos perderam o senso, o temor a Deus, a majestade de Deus. Então esta lição vai nos fazer nos refletir, vai fazer nos compreender e conhecer mais quem é esse Deus, como ele se revela, mesmo sendo um Deus ilimitado, como falou o nosso diácono Joelson, mas ele se revela através da sua palavra, para que o conheçamos e podemos mais prosseguir em servi-los. Deus que abençoe a todos. Graças a Deus. Irmão, complementando o que os nossos irmãos já falaram, estaremos aprendendo nesta manhã a respeito dos atributos de Deus, né? E só para esclarecer assim, o que são atributos, né? De repente não paramos para pensar o que é atributo, né?
Nós vamos ver isso durante a lição, mas só para adiantar, é o que é próprio, né, e peculiar de alguém ou de alguma coisa. Ou seja, qualidades, características próprias de uma pessoa, né, e isso é atributo. Né, estaremos aprendendo sobre essas qualidades, né, sobre essas características, os atributos de Deus. Né, como o nosso irmão ele já disse, e também diz aqui na nossa revista, o ponto de partida, Deus não pode ser explicado, né? Deus é Deus. Também, né, a verdade aplicada, ela diz, não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Mas nós vamos ver também, na lição, que através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós podemos, não totalmente, mas podemos aprender sim os atributos de Deus. E nós vamos aprender uma pequena parte dos atributos de Deus nesta manhã. Muito bem, então, gostaríamos e o nosso desejo é que todos que estão conosco venham desfrutar aí desse privilégio, dessa manhã de domingo especial, desse tema precioso que é os atributos de Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala que o que são os atributos de Deus. O nosso irmão Wagner, ele já pincelou a respeito disso. Na aula passada nós começamos a estudar um pouco sobre este mesmo tema, o mesmo assunto. E então, o finito não pode compreender o infinito. Vale ressaltar que é impossível, que é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. No entanto, devemos nos interessar em conhecer tudo o que Ele nos revelou, pois trata-se do que é imprescindível sabermos sobre Ele. Compreender de uma forma completa e querer finalizar essa compreensão a respeito de Deus, não tem como. Seria como alguém já disse que seria como pegar a água do Pacífico inteiro e querer colocar ela dentro de uma xícara, né? Isso não é possível. A mesma coisa é o ser de Deus, tá certo? Mas você pode conhecer o Pacífico através das navegações, não é verdade? E navegar por ele. A mesma coisa de uma forma que viemos compreender, assim é o nosso Deus, tá certo? Algum ponto, irmão José, nesse sentido? Se o irmão é tranquilo. Então, o item 1 diz que definição geral dos atributos. O dicionário de português define a palavra atributos como o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa, particularidade, propriedade, qualidades especiais ou conjunto de suas características que são próprias de alguém, símbolo, emblema, insígnia, as quais distinguem de todas as demais pessoas. Por norma, os atributos estão relacionados com aspectos positivos. Então, todos nós já temos essa ciência, através dos comentários dos nossos irmãos, aqui e do texto que nós acabamos de comentar, a respeito ou da definição de atributos de alguém ou do próprio Deus, tá certo? Então, Deus, Ele não pode ser explicado porque Ele é Deus. Ele é incompreensível, mas deixou meios pelo qual todos os seres humanos viessem conhecer a sua pessoa, tá certo? Para chegarmos à pessoa dele, nós temos um caminho que é Jesus Cristo. E através desse caminho nós podemos trilhar até o endereço certo da pessoa de Deus, por meio da sua palavra, conhecendo os seus estatutos, seus mandamentos, tá certo? Suas leis.
é possível ao ser humano chegar à pessoa de Deus através desse caminho, que é Jesus Cristo. Tá certo? Então, já está bem entendido, compreensivo esse início aqui. O item 2, definição de atributos de Deus. Eu quero deixar esse ponto aqui, agora, com o nosso irmão Wagner. Pode ser, irmão Wagner? 1.2. Irmãos, eu estarei lendo a revista. Eu sei que poucos irmãos têm a revista no momento, né? E talvez você em casa esteja sem a revista. Então, vou estar lendo. Os irmãos acompanhem, né? Prestem bastante atenção na leitura, porque é muito importante e edificante. Então, o ponto 1, tópico 1.2, né? A definição de atributos de Deus. Os atributos de Deus são um conjunto das suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação descortinada ao longo das páginas do livro sagrado e que nos ajudam a entender quem Ele é. Na teologia, né, o nome do teólogo aqui é um pouco complicado. Acho que Berkhoff deve ser. Por exemplo, diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, o que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Mesmo um estudo como este, específico sobre Deus e seus atributos, o fazemos de forma limitada, pois ele, em sua plenitude, é completamente incompreensível para o ser humano. Amém? Meus irmãos, eu quero só fazer um comentário a respeito desse tópico, e eu já passo aqui para os meus irmãos. Como já foi dito aqui, e finaliza aqui, né, a leitura dizendo assim que mesmo um estudo como este, específico, sobre Deus e os seus atributos, o fazemos de forma limitada, pois ele em sua plenitude é completamente incompreensível, né, para o ser humano. Irmãos, eu estava lembrando aqui de uma passagem que cabe bem aqui nesse tópico, e eu já passo aqui para os meus irmãos, e eu estava até comentando com o irmão lá no serviço. E a gente pode ver aqui os atributos de Deus. Na Bíblia toda, em todas as passagens, a gente consegue enxergar os atributos de Deus, né, de forma clara. Mas uma passagem que eu estava comentando, né, com o irmão ali no serviço, está em Apocalipse, que diz que Jesus era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, né? E o teólogo aqui, ele disse que fala sobre as suas obras, né, de criação, providência e redenção, né? E eu fiquei pensando, irmãos, o mundo nem tinha sido criado ainda, e Jesus já era o cordeiro morto. Ou seja, Deus, ele já sabia, né, de todo o percurso, ele já sabia, ele criaria todas as coisas, criaria o mundo, criaria o homem, né, formaria o homem, sabia que o homem iria pecar, e ele sabia que Jesus, ele precisaria vir e fazer o sacrifício salvífico lá na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então Jesus já era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha os atributos de Deus, nós estamos falando de atributos de Deus. Onisciência, onipresença, né, nós enxergamos aqui claramente, né, os atributos, o amor, a misericórdia, né, para com o homem, né? Então, é coisa tremenda, né? E por esse tópico, eu vou deixar só esse comentário mesmo, e eu já passo aqui para os meus irmãos. Amém. Graças a Deus.
Então, nós continuamos neste mesmo assunto, agora, mas na continuidade do item 3, que fala que todos os atributos declaram a glória de Deus. Eu deixo esse item aqui com o nosso querido professor José Albino, e está com ele. Graças a Deus. Voltando um pouquinho, um comentário do nosso professor Mon Wagner citou, sobre os atributos de Deus, que são um conjunto das características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação. Diante disso, ainda tem os ensinos que nos mostram a compreensão desses atributos, são as qualidades de Deus, constituem as perfeições intersecas do seu ser. Aí vem o nosso amigo, conhecido, quem sabe escritor, Leonardo Santana, que está na lição, explica que os atributos de Deus se dividem em duas formas. Quais? Os atributos de Deus naturais ou incomunicáveis, e os atributos de Deus morais ou transmissíveis. O que são isso? Vou ler aqui para que os irmãos possam compreender o que são esses atributos naturais incomunicáveis. São os atributos naturais de Deus, são todos aqueles que pertencem à sua existência. Eles são incomunicáveis, pois não transfere esses atributos a ninguém. Pertence somente a Deus. Exemplos: eternidade, autoexistência, imutabilidades, onipotência, onisciência, onipresença, e tem muito mais. Só que os demais atributos iremos estudar em lições posteriores. O que são os atributos morais ou comunicáveis? São qualidade do caráter de Deus que o torna o conhecido como justiça, justo, santo, bom, benigno, reto, verdadeiro e etc. Esses atributos são comunicáveis, pois eles podem ser transmitidos aos seus filhos. Também veremos em lições posteriores ao decorrer dessas 13 lições, 13ª lições. Pois bem, no tópico 1.3, iremos comentar sobre todos os atributos declaram a glória de Deus. Vou resumir bastante sobre esse tema, pois fala muito e a Bíblia relata diversos versículos onde que engrandece o nome de Deus diante dos seus atributos. Diz assim, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. O ser humano pode ver isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, ele não tem desculpa nenhuma. Isso está lá em Romanos capítulo 1, verso 20. Os céus manifestam a glória de Deus. Está em Salmo 19, verso 1. Ele criou o ser humano para conhecê-lo e refletir a sua glória. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Assim é digno e recebedor de toda a glória e adoração. Ainda falando, o Salmo 50, por exemplo, diz que nele vemos o resplendor de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, diz que a sua glória enche a terra. Não há um lugar em todo o universo para onde possa fugir da sua radiante majestade de glória de Deus. No Salmo 29, lemos que a sua santidade é bela, logo, gloriosa. Em Lucas capítulo 2, verso 6, vemos que a glória de Deus pode produzir temor. A mesma ideia está presente em 2 Crônicas, capítulo 7, na dedicação do templo, quando a glória do Senhor encheu aquele lugar. No mesmo texto, no entanto, aponta a manifestação da sua glória como uma prova do seu amor e bondade. E, portanto, é um convite a adorar
adorá-lo. O Salmo 96 confirma esta ideia quando nos convida a entrar na presença de Deus para adorá-lo. Então, por isso, a Bíblia está repleta, desde Gênesis a Apocalipse, né? Observamos que Deus se manifesta, os seus atributos, para que nós, limitados, falíveis, possamos conhecê-los, não na sua íntegra, mas aquilo que ele se revela. Deus que abençoe a todos e prossigamos a conhecer, como disse o profeta Oséias, né? Capítulo 6, verso 3. Prossigamos conhecendo esses maravilhoso Deus. Amém. Muito bem. Então você e eu, nós estamos aprendendo que Deus ele não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta, completa. Isso é incompreensível aos homens, tá certo? O tópico 2 fala as categorias dos atributos de Deus. Então, para facilitar, veja bem, a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu em duas categorias: os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, são exclusivos. Isso está na sua revista, tá? Eu sei que a grande maioria não pegou, mas está na revista. São exclusivos. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então alguns aspectos dos seus atributos foram comunicados ou impressos no homem. Por isso que o homem se parece com ele nesses aspectos. Olha que interessante. Boa. O pastor fez uma observação aqui, que ele mandou a revista em PDF, né? No grupo, tá certo? Então os irmãos que da congregação Vila dos Pássaros têm aí em suas mãos, pode acessar ela no grupo, tá certo? Por que nós estamos falando isso? Porque a maioria não pegou a nossa revista. Então nós estamos lendo aqui, fazendo uso da revista, e a maioria não tem, mas você pode acessar no grupo. O pastor acabou de nos informar que ele mandou no grupo. Muito bem. Então, essa facilitação que a teologia classifica para todos nós, de uma forma aí vamos classificar de uma maneira sistemática, para compreendermos esse sistema, né, a respeito das categorias dos atributos de Deus, o sistema dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são o quê? Tudo com base nas referências bíblicas, falando da sua onipotência, onisciência. Inclusive o José Albino falou sobre isso, né? A onipresença, a eternidade, soberania, infinitude, a aceidade, imutabilidade, unidade. Isso são os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis: santidade, sabedoria, verdade, bondade, misericórdia, justiça, liberdade, paz. Todos esses, pelo menos em certa medida, Deus compartilha com o homem, com o ser humano. Então, isso aqui nos dá o direito, como ser humano, né, de termos aí esta compreensão, e ao mesmo tempo Deus compartilhando conosco a respeito dos seus atributos. Tudo isso a respeito da moralidade de Deus, a santidade de Deus, a eternidade de Deus, independente dos atributos incomunicáveis ou comunicáveis. Todos nós, seres humanos, temos esta ciência, este direito adquirido de compreensão através da palavra. A palavra de Deus, ela nos dá um norte.
nos dá um rumo, nos dá essa ciência de saber quem é Deus. Pelo menos, mesmo sendo finitos, temos esse direito dado por Deus para entender esta partilha, vamos dizer assim, tá certo? Então você não fica como que perdido, é para lá ou para cá, para onde que eu vou? É possível entender a pessoa de Deus? É possível até certo ponto, tá certo? Porque nosso Deus, ele é incompreensível, ele é terrível, como diz o salmista. Nós iniciamos o texto, o texto áureo dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então esse Deus, ele é terrível, esse Deus, ele é infinito, ele é incompreensível. Ao mesmo tempo, ele faz de tudo para que o homem conheça a sua pessoa, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Ele se fez carne, ele se desenfeitou a sua glória para vir fazer com que o ser humano conhecesse Deus olhando para Jesus. Olha que interessante, não é verdade? Então vamos lá. Nós estamos agora no item 1, a existência de Deus não se discute. Eu quero deixar compartilhado com o nosso querido professor Wagner, 2:1 da nossa lição. Amém, graças a Deus. Irmãos, esse tópico, ele está bastante interligado, né? A gente vai ver que a leitura do tópico 2, 2.1, 2.2 e 2.3, eles falam assim, a respeito do mesmo assunto. Eles focam bastante, né, nos atributos incomunicáveis de Deus e os comunicáveis. E eu tenho certeza que já ficou bastante claro, né, para todos nós a respeito dessas categorias dos atributos de Deus. Inclusive, os irmãos citaram aqui bastante exemplos, né, dos atributos tanto comunicáveis como os incomunicáveis. Então, eu quero só fazer aqui uma observação rápida aqui a respeito desse 2.1, que diz assim. Eu vou fazer primeiro a leitura e depois o comentário, né? A leitura é a seguinte: a existência de Deus não se discute. A existência de Deus é um pressuposto além de qualquer dúvida. Não se discute aqui a existência ou não de Deus, pois pela fé cremos na existência dele. Ele existe por si mesmo e não depende de nada para sua existência contínua. Temos duas grandes fontes desse conhecimento: a criação física diante dos nossos próprios olhos e as Sagradas Escrituras, que relatam como tudo aconteceu. Portanto, para conhecermos o que o próprio Deus revelou acerca de si, é fundamental a fé. Amém, irmãos? Essa é a leitura, né, que fala sobre a existência de Deus. Né, que a existência de Deus, ela não se discute, né? Nós cremos através da fé, né, e de duas formas, de duas maneiras. Através de tudo o que nós vemos, né, que foi criado, que nós podemos ver, né, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, né, tudo que podemos ver, né, prova a existência de Deus, e também através da palavra, da Bíblia, né. E o que eu marquei aqui bem rápido, já para passar aqui para os irmãos, é que Deus existe de maneira diferente de nós. Nós somos dependentes, nós somos derivados, finitos e frágeis. Deus não, Deus ele existe e ele é eterno, autossustentado e imutável, né? Ou seja, Deus ele
é de geração em geração, ele é de eternidade a eternidade e ele não muda, né? Nós somos dependentes, nós nascemos, envelhecemos, né? Ficamos debilitados, morremos. Deus não. Deus, ele se autossustenta, né? Ou seja, ele sempre existiu e sempre vai existir, porque ele é o Todo-Poderoso. Amém? Muito bem. Graças a Deus. O item 2 do tópico 2 fala dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu quero compartilhar com o nosso querido José Albino e ele vai nos ajudar nessa compreensão desse item aí. Amém? Amém. Graças a Deus. Antes de comentar sobre esse tópico 2.2, que são os atributos incomunicáveis de Deus, eu quero fazer um alerta que o nosso pastor disse aqui, que colocou em PDF a nossa revista desse trimestre, para que todos pudessem acompanhar a lição em casa, ler. Mas gostaria de alertar, meu irmão, minha irmã, igreja, que não se tenha apenas ao PDF essa lição, mas gostaria que você pudesse tê-la em suas mãos, impressa. As nossas revistas já estão conosco, nosso diácono, superintendente da escola já está com sua revista. Procure, tá? Pegue sua revista, tenha, guarde, leia, reflita. Por quê? Por que eu estou fazendo essa alerta? Porque você tendo em PDF, sim, é bom, é compreensível, você consegue acompanhar a lição, mas vai que você precisa formatar o seu celular, ou vai perder com facilidade. Então, o meu conselho é que você tenha a revista impressa, além do seu PDF, amém? Para você possa acompanhar. Esse é o meu alerta. Voltando aqui à nossa lição, vou ser bastante rápido, né, como o nosso irmão Wagner já mencionou, está interligado e bastante facilidade. Acabamos já de falar um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis de Deus. O irmão Joel colocou muito bem. Eu quero destacar que diz o comentarista da lição aqui, o Weber Campos, define atributos incomunicáveis como sendo aquele que distingue Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que ele é e faz. Esses atributos são a marca distintiva do Altíssimo, que o tornam absolutamente inigualável. São os atributos incomunicáveis de Deus: a sua ansiedade, eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a autoexistência, a transcendência, a eminência. São todos os atributos de Deus incomunicável, ou seja, pertence somente a Ele. Nenhum outro tem e nem pode o possuir, porque Deus é único. Isso é coisa preciosa. Mas na frente disso ainda, deixa eu ler um pouquinho. Iremos ter, como já disse, né? Iremos ter todos explicadinhos, né, em lições posteriores. Vai falar sobre a onipresença, a onisciência, todos os atributos, ou em sua maioria, não vai ser possível destacar todos, né, na sua maioria conhecido, mas vai ser dentro do conhecimento, alguns, né, que vai ser colocado na nossa revista, para nós compreender e conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. Isso é muito importante para todos nós. Deus que abençoe a todos. Muito bem, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus, como já foi comentado, que ele existe por si só. Ele não precisou de nada e de nem ninguém para existir, tá certo? Infelizmente existe no mundo, sempre existiu pessoas questionando, né, a existência de Deus e duvidando, como se Deus precisasse do apoio, ou do conselho, ou da explicação de tais indivíduos para que permanecesse ou continuasse a existir. Ele existe por si só, ele é insubstituível, ele é o insuperável, tá certo? Uma vez uma jovem
me questionou no serviço que ela não acreditava. Ela olhou para mim, eu comecei a evangelizar ela, e ela falou que não acreditava em Deus, e falou um monte de asneiras. E eu falei para ela que Deus não dependeria da crença dela para ele existir. Ele é Deus. Se ela acreditasse, ele é Deus. E também se não acreditasse, ele é Deus. Ele autoexiste, ele é o autoexistente, tá certo? Muito bem. Disse nesse seu coração, não há Deus. Ele é um tolo, né? Então está aí. O 2.3 da nossa revista, você pode acompanhar, fala dos atributos comunicáveis. É como os irmãos já falaram, são assuntos interligados, mas um complementa o outro. É necessário que você acompanhe da sua casa, do seu carro, aonde você estiver no seu trabalho, assistindo essa live, essa aula de escola bíblica, você pode estar aí aprendendo juntamente conosco. O 2.3, os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus. São virtudes divinas que se refletem de forma derivada e limitada nos seres humanos criados à sua imagem. Esses atributos podem também ser reunidos em dois grupos. O primeiro grupo, composto dos atributos ligados à graça de Deus, que vem amor, misericórdia, paciência. O segundo grupo é composto dos atributos ligados à santidade de Deus, majestade, retidão, justiça. Esses grupos, como está definido aqui por esse comentarista, diz o seguinte, que atributos comunicáveis, como sendo relacional com as suas criaturas, o que indica que podemos encontrar em nossa personalidade, traço dos atributos divinos. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Alguns atributos comunicáveis ou morais de Deus são santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça, sabedoria, paciente, misericórdia, dentre outros. Então todos nós temos essa compreensão que, independente aí dos grupos classificados, nós temos ciência, por exemplo, do amor, da misericórdia, da paciência de Deus. Nós temos essa ciência e essa compreensão. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando vem apresentar Deus a nós, através de Jesus, uma vez apresentou, ele vem falando e apresentando aí o texto, um dos textos mais sublimes, vamos dizer, mais apreciáveis pelo mundo inteiro, e que porque Deus amou o mundo, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala do amor de Deus, da misericórdia e da paciência de Deus para com os seres humanos, nós temos essa compreensão, ficamos felizes por isso, ficamos alegres, porque Deus é um Deus bondoso. Quantas das pessoas estavam na lama do pecado, estava nas esquinas da vida, estava no precipício da vida, querendo dar fim à sua vida, quando souberam do amor de Deus e da sua misericórdia, sabendo disso, eles se entregaram aos cuidados de Deus e desistiram de sucumbir no abismo mais profundo da existência, a ponto de deixarem de existir, e passaram a existir para Deus, viver para Deus, e servir a um Deus tão bondoso, tão paciente, tão misericordioso. Então, esses atributos comunicáveis de Deus, os seres humanos, eles têm, todos nós, essa possibilidade de adentrarmos por esse caminho, por essas veredas da justiça, da retidão e da majestade de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Deus que se manifestou e se fez carne, desenfeitou a sua glória e revelou ao ser humano.
Olha que importante é isto através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, tá certo? Nesse tópico 2, nós aprendemos a respeito dos assuntos e dos atributos incomunicáveis de Deus, da grandeza, da majestade, né? E dos atributos comunicáveis que revela aí a condescendência de Deus. Deus é um ser que se importa com o homem, saiba disso sempre. Existem pessoas que estão, principalmente nos dias chamado hoje, numa época pandêmica dessa, que estão tristonhos, vivem pelos cantos da vida e pelos cantos da sua casa e pelos cantos dos mais recônditos, profundos do seu ser, arrasados, chorando, na verdade, se lamentando, se questionando, dizendo: ninguém se importa comigo, por que eu vou continuar existindo? Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém se interessa, ninguém sabe que existo. Poucas pessoas sabem. Parece que eu estou sozinho no mundo praticamente sem Deus. Deus, Ele vê, Ele conhece. Daniel, acho que é 2:22, fala que Ele revela o profundo e o escondido. É claro que tem coisas que você jamais vai saber. Deuteronômio 29 e o verso 29 fala que as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós, ou vice-versa, né? As reveladas são para nós e as ocultas são para Deus. Mas esse Deus tão grande, tão infinito, Ele faz questão de conhecer o ser humano e de se revelar através da pessoa de Jesus Cristo. Então você pode conhecer a Deus. Você não precisa estar nos cantos da vida, se escondendo e dando fim à sua vida, achando que Deus não olha para você. Deus, Ele se importa com você, Ele se interessa pela sua pessoa. Você é preciosa para Deus. Você tem um valor muito grande para o Senhor, e Ele tem interesse na sua vida. Não precisa você ficar pensando que nada e nem ninguém se importa com você, porque Deus, ainda que o mundo inteiro viesse rejeitar você, existe um Deus no céu que se interessa por você. Ele está todos os dias, todos os momentos, todos os segundos estendendo as suas mãos poderosas de carinho, de amor, à busca de você. Ele está fitando os olhos em você e não permite que nada e nem ninguém toque em você. Então você é especial para Deus. Você tem um prestígio para Deus. Eu e você, tu e eu, nós, seres humanos, temos esse prestígio para Deus, e você não vai se perder, porque Deus está de olho em você, tá certo? Muito bem. Tópico 3, o valor de conhecer os atributos de Deus. Isto é importantíssimo demais. Desde os primórdios até atualmente, o homem vem procurando Deus e querendo saber quem Ele é. Várias correntes teológicas tentam explicar Deus da sua maneira, mas Deus se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras. É nas páginas da Bíblia Sagrada que conhecemos Deus. A natureza de Deus se revela pelos seus atributos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a carta magna, ela é a bússola dos navegantes, ela é tida como cajado do peregrino, ela é a palavra de Deus, a espada do Espírito, ela é a nossa bússola, o nosso mapa. Diz que ela é o mapa do viajor, ela é o cajado do peregrino. Todos nós podemos se guiar por ela, orientar por ela, se alimentar por ela, amamentar-se por ela, ser guiado por ela, iluminado por ela, ser limpo por ela, purificado por ela, santificado por ela e guiado por ela
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, foi o salmista que falou, luz para o meu caminho. Por ela encontramos os céus, por ela vemos Jesus, por ela sabemos quem é Deus, mesmo sendo seres finitos. Então, nesta manhã, você, através desse tópico, que é o tópico 3, você pode, tanto quanto como nós, você pode conhecer os atributos de Deus, que podem saber mais quem Ele é, tá certo? Então, eu quero, no item 1, com o nosso professor Wagner, nós vamos entender um pouquinho mais, dentro do tempo estabelecido para nós, nessa live aqui de estudos bíblicos, de manhã de escola bíblica dominical, saber um pouco mais dos atributos de Deus, nesse item aí de valor, tá certo? Vamos lá. Amém, graças a Deus. Irmãos, 3.1, eu vou ler esse tópico e depois eu faço um comentário, a respeito do tópico 3 e o 3.1. Diz: conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é. Ao estudarmos os atributos de Deus, veremos como é que Deus age em relação à sua criatura. Pois Deus é uma pessoa e tem interesse de se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. É necessário nos aprofundarmos mais e mais, conhecendo o Senhor Deus. O profeta Oséias nos incentiva: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Amém? Irmãos, nosso irmão Joelson aqui já comentou muito bem a respeito da importância da palavra de Deus, da importância de lermos e estudarmos a palavra de Deus. O tópico 3 diz: o valor de conhecer os atributos de Deus. É grande o valor, é muito importante. E como que vamos conhecer os atributos de Deus? É através da Bíblia, é através da palavra de Deus. E esse 3.1, ele diz uma coisa importante, que no finalzinho, nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus, né? E irmãos, eu estava pensando, lógico que é muito importante a gente estudar, né? Quanto mais a gente estudar, melhor, em todas as áreas, né? Em todos os aspectos, é muito importante. Só que às vezes a gente prioriza mais as coisas, vamos dizer assim, terrena, coisas desse mundo, o profissional, né, a escola secular, a gente prioriza mais do que a palavra de Deus. Eu digo isso de mim mesmo, né? De uns tempos para cá eu tenho estudado assim, algo assim, vamos dizer, profissional, né? Mas não da minha área, de uma outra área, e eu me interessei, e eu comecei a estudar, e eu comecei a me esforçar, só que durante o dia, eu não tenho tempo, né? É muito corrido, e eu estudando de noite, de madrugada, e dormindo muito pouco, estudava à noite, e dormia 3, 4 horas, ia trabalhar no outro dia ruim, de sono, e no caminho eu ia pensando, eu ia falando, falei, meu Deus, se eu me esforçasse pelo menos 10% do que eu estou me esforçando na tua obra, seria uma bênção, porque eu estava me esforçando demais, estudando ali, escrevendo e não estava nem dormindo. Agora eu dei uma diminuída, não parei, mas dei uma diminuída. Mas é isso que acontece, às vezes a gente prioriza mais as coisas
do profissional, né, a vida secular, do que as coisas de Deus, do que a palavra de Deus. E a gente tem que priorizar a palavra de Deus na nossa vida. E é isso que o tópico 3 está falando, o valor de conhecer os atributos de Deus através da palavra de Deus. Né? E os tópicos que virão vai falar a respeito disso. 3.2, 3.3, a importância de conhecermos, né, estudarmos a palavra de Deus. E só para finalizar aqui e já passar para o irmão, eu me lembrei de uma passagem, né, porque nesse tópico 3 diz assim, ó, nas páginas da Bíblia que conhecemos Deus, a natureza de Deus se revela pelos seus atributos. E eu me lembrei de uma passagem também, quando o povo de Deus estava lá no deserto, né, eles saíram lá do Egito, e eles estavam no deserto. E o cuidado de Deus para com o povo ali no deserto, né, os irmãos bem sabem, eu não vou me aprofundar aqui para não tomar o tempo dos irmãos, mas durante o dia, Deus ele enviava uma nuvem para proteger o povo ali do sol. E à noite, uma coluna de fogo. Né, o cuidado de Deus, mandava o maná, tudo que o povo precisava e necessitava, Deus ele enviava. E aí demonstra também, como eu disse aqui no início, né, naquele outro exemplo que eu dei, a gente vê assim claramente os atributos de Deus. Né? A gente aprende e vê claramente, né, a misericórdia de Deus, a bondade, né, para com o povo e a soberania. Né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Quem que pode controlar a nuvem? É só Deus. Quem pode mandar uma coluna de fogo? É só Deus. Então aí a gente vê, através das Escrituras, né, os atributos de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Muito bem. Então está aí. Nós podemos estar ligados ao Senhor, conhecendo mais e mais a sua pessoa. Para isso, o nosso item 2 do tópico 3, estamos aí quase nos finalmente da nossa lição de hoje. Eu gostaria de compartilhar esse aprendizado com o nosso querido professor José Albino, esse item 2 aqui, que é conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos. Você pode estar acompanhando nessa leitura aí, fazendo um acompanhamento da sua casa, da sua revista, em nome de Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Antes de entrarmos nesse tópico 3.2, quero mencionar um versículo da palavra de Deus sobre o tópico anterior que foi lido pelo irmão Wagner e colocado. Lá em Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim, ó: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Coisa preciosa, né, irmão? Quanto se gloria na sua sabedoria, no seu conhecimento tecnológico, no seu desenvolvimento, em todas as áreas. Mas a palavra de Deus nos traz uma advertência. Se queremos gloriar, glorie em conhecer e valorizar a palavra de Deus. Olha, ainda diz mais aqui, ó: nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Preciosa. Coisa preciosa é quando nós valorizamos o conhecimento da palavra de Deus. Isso vai nos trazer o quê? Benefício. A palavra de Deus diz: será o quê? Bem-aventurado. Isso é mais do que feliz. Ser bem-aventurado é ser mais do que ser feliz. Voltando no tópico 3.2 aqui. Conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra as heresias e falsos ensinos. É bem conhecido de todos que hoje,
quantos têm usado. Não vai usar outro livro qualquer, não. Usa a própria palavra, a própria Bíblia. Para o quê? Para trazer finalidades ou aquilo que ele almeja, ou seja, trazer para si propósito ou benefício próprio, usando a própria palavra de Deus. Ou seja, usa um versículo isolado, né? Como diz aquela frase, né? Usa um texto fora do contexto, fazendo pretexto para uma heresia. O que temos visto muito isso aí. Mas o profeta Oséias disse aqui, ó: o meu povo foi destruído. Por quê? Lhe faltou conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. O nosso irmão Wagner disse que o cuidado de Deus, né, que teve com o povo ao retirá-los da terra do Egito. Aquele povo teve fome, Deus mandou alimento, né? Só que coisa preciosa também ali, irmão Wagner, que ele mandava o alimento, primeira coisa, ele tinha que levantar cedo para colher. Fosse depois das 8, não ia achar mais nada, às 6 horas, né? Não ia achar mais nada, né? Tinha que levantar cedo. Então, fosse preguiçoso, ia passar fome, mesmo Deus mandando. Olha que coisa interessante. E o povo ainda se achou farto. Estamos fartos de comer esse maná, comer esse bolo. Estamos fartos, querendo comer carne. Lá no Egito a gente tinha carne. E o cuidado de Deus manda milhares, né? Nuvens de cordonizes para alimentar eles de carne. O cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós, né? Observamos e sabemos que ao nosso redor, quantos, né, sofreram com essa doença, com essa pandemia que está passando, quantos ainda estão sofrendo, internados, e Deus tem cuidado de nós. E aqui estamos, valorizando o conhecimento, aprendendo. Quantos poderiam estar acompanhando essa live, né, aprendendo, valorizando o conhecimento da palavra de Deus? Mas aqui estamos nós, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, transmitindo a palavra para que chegue o seu conhecimento, ou chegue a ter sabedoria de conhecer e prosseguir o Senhor. Então ainda mais fala aqui, ó, um conhecimento que envolve relacionamento e comprometimento com a verdade revelada, pois se assim não for, a própria palavra de Deus nos adverte: tomais, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo a contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Hoje, olha que coisa preciosa diz ensina a palavra de Deus. Nós temos que valorizar o conhecimento da palavra e não ser somente ouvinte, mas também praticante, para que sejamos bem-sucedidos. Deus que abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos. O conhecimento é tudo, né? Em tudo na vida é assim. E quando se trata da pessoa de Deus, aí já foi alertado, e o nosso querido professor Albino, ele mencionou, precisamos crescer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A segunda carta de Pedro, ele não deixou por menos, né? Ele, no capítulo 3, verso 18, ele fala o seguinte: antes cresçamos na graça, mas também no conhecimento. Conhecer ao Senhor é um dever de todo homem, porque ele auto se revelou para o ser humano. Então ele fez questão de se interagir, né, com o ser humano. Fez questão de ser íntimo do ser humano, ter essa amizade. E quando nós temos uma amizade íntima com alguém, tudo fica mais fácil, não é verdade? A relação, o entendimento, a comunicação, tudo com Deus não é diferente. Por isso que o Deus Pai
fez questão de se interagir com o ser humano. O ser humano é especial para Deus, tá certo? Os israelitas, eles fracassaram em vários momentos da existência na questão de conhecer a Deus. É por isso que houve vários alertas através dos profetas, dos patriarcas, dos homens da Bíblia, em relação a conhecer a pessoa de Deus. Não porque Deus estava fora do alcance deles, muito pelo contrário. Deus fazia e fez questão de ser conhecido por eles, pelos israelitas e por nós seres humanos. Mas o X da questão está em eu querer ou não. Não é verdade? Muitas das vezes nós queremos, por exemplo, eu quero ser amigo do Albino e o Albino não quer, ou vice-versa. Então, é um conjunto de vontades, vamos dizer assim, de querer. Mas é possível, tá certo? É possível. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas, e por que não dizer, muitas pessoas que se dizem cristãs evangélicas, estão mais distantes de Deus do que outra coisa, outra pessoa, outro ser. Então, é um erro nosso. Foi lido aqui, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como foi dito para o rico, existe a lei e os profetas. Hoje existe as vozes dos pregadores, dos mestres, dos ensinadores da palavra, ensinando todos os dias. Hoje tem a televisão, hoje tem a internet, inclusive nós estamos através de um veículo chamado Facebook, internet, YouTube, né? E você pode conhecer mais um pouco através da preciosidade, que é uma lição na manhã de hoje, né? E pasmem todos que existem pouquíssimas pessoas nos assistindo. É claro que no decorrer dos dias e dos tempos, enquanto estivermos nesta vida aqui, as pessoas vão estar acessando e vendo os vídeos e assim por diante. Mas percebemos que falta bastante interesse, né? Por que isto? Será se fosse um jogo de futebol, né? Um filme recém-lançado, você poderia, se estivesse aberto os shoppings, os centers, né? Você poderia estar comprovando o que eu estou falando, e as filas seriam quilométricas para verem outras coisas que não fazem tanto sentido, não trazem levo espiritual nenhum. Muito pelo contrário, em relação a filmes, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de filmes aqui, muitos deles estão recheados aí de coisas ocultas, né? O ocultismo, o espiritismo e tantas baboseiras estão infiltradas nas mensagens desses filmes, dessas minisséries e tantas outras coisas aí que não vêm ajudar. Mas a respeito de Deus, muito pouco ou muitas poucas pessoas se interessam. Então Deus fica por deveras triste com isso, né? Se é que podemos falar que Deus fica triste, tá certo? Mas está a revelação de Deus para todos nós sabermos. O tópico 3, o item 3 do tópico 3, estamos aqui nos finalmente, conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, devemos comparecer diante de Deus com toda a sinceridade e no espírito disposto e cheio de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. A adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito Santo. Aquele que propõe um tipo de adoração que significa, aliás, que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração.
Então, aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Então, Deus entra no coração do seu povo, capacitando-o a oferecer-lhe uma adoração aceitável. Se nossa adoração não é saturada de verdade, então dificilmente podemos adorar a Deus no Espírito, porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Foi essas verdades que o Cristo Jesus falou para a samaritana quando lhes procurou, não é verdade? Para querer saber como era que ela precisava adorar. Então, o nosso querido Jesus, mestre por excelência, deu um chocolate, de explicação para ela, dizendo que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário que a nossa adoração seja recheada de verdade para com Deus. Um coração sincero, não é verdade? Aberto, rasgado para Deus. Não com falsidade, não com faz de conta, não com fingimento, não com outras coisas mais parecidas com o que estamos falando, falsas para com Deus, porque Deus não é menino. Ninguém zomba de Deus, ninguém engana a Deus, ninguém faz de conta que está adorando a Deus, mas no seu íntimo está fora desse eixo. Muito pelo contrário, Deus conhece tudo isso, tá certo? Então Deus, o que Deus quer? Deus quer que o adoremos de um modo sincero, honesto, correto para com Ele. Ele é Deus, nós somos suas criaturas, nós somos seus filhos a partir do momento que se entregamos para Ele e o confessamos, tá certo? Então fica aqui esta lição. Isto não se limita, tá certo? Somente na lição de hoje. Você pode continuar conhecendo, como já foi dito, e prossigando em conhecer ao Senhor. Conheça a Deus através da Bíblia, na sua casa. Conheça a Deus olhando para Jesus. Conheça a Deus tendo o querido Espírito Santo, que é Deus, como seu melhor amigo, que venha lhe ajudar na compreensão da Bíblia Sagrada. Não entendi. Muitas pessoas falam, eu não compreendo a palavra, por isso eu prefiro somente ouvir. É bem-aventurado também os que ouvem, mas também é bem-aventurado os que lêem. Mas eu tenho dificuldade, leia outra vez. Mas eu continuo tendo dificuldade. Peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele vai lhe ajudar a lhe entender as passagens da Bíblia. Mas não seja isso pretexto de você não ler a Bíblia, não ler a palavra. Ontem foi comemorado o dia da biblioteca, né? E inclusive, ao mesmo tempo, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que, ao mesmo tempo, um protesto pelos tributos dos livros, né, a serem cobrados a partir de agora. E aí os empresários na área dos livros, eles estavam protestando com isso. Portanto, uma Bíblia vai se tornar mais cara, um livro, enfim, alegando eles que só os ricos leem mais. Isto não é a verdade, tá certo? Tudo isso aí é pretexto, é desculpa para arrecadarem mais impostos. Mas é possível ler a Bíblia, leia a Bíblia. Nós temos isso como lema da Sociedade Bíblica, né? Leia a Bíblia. Não leia outro documento quando você acorda de manhã. Não leia, não veja as redes sociais antes de ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso, é o meu, é o seu guia, é a nossa preciosidade, tá certo? Bíblia Sagrada, eu amo a Bíblia Sagrada. O salmista no Salmo 119, no verso 97, ele falou assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Portanto, leia a Bíblia, tá certo? Leia a Bíblia. Muito bem, meus irmãos, nós estamos finalizando a nossa lição,
E nós aprendemos sobre os atributos de Deus, aprendemos que é possível saber mais quem é Deus e estar mais perto dele, preparados para não sermos enrolados, para não sermos aí levados por ventos de doutrina, sendo enganados por falsos ensinos e, por fim, afastados de Deus com a falsa adoração a Ele. Muito pelo contrário, tá certo? Todos nós aí temos um guia que é a palavra, e Deus, Ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Os atributos de Deus são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Deus é um Deus perfeito, e todos os seus caminhos também, como diz os provérbios de Salomão. Eu quero nesse instante deixar aí o espaço das considerações finais com os meus irmãos e amigos professores, começando com o nosso querido professor Wagner. Ele vai fazer as suas considerações e que, se quiser pontuar mais alguma coisa, fica à vontade, tá certo? Amém, graças a Deus. Irmãos, mais uma vez eu digo que sou muito grato a Deus, né, por essa oportunidade, por esse privilégio. Assim como eu disse no início, né, fico muito feliz em estar aqui aprendendo com os irmãos a palavra de Deus. Né, aprendemos hoje sobre os atributos de Deus, né, aprendemos um pouco, como a própria lição nos ensinou. Não temos como aprender tudo, né, porque somos limitados, e Deus, Ele é ilimitado. Mas nós aprendemos um pouco a respeito dos atributos de Deus, e aprendemos também que devemos aprender a cada dia mais, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, né? Então, que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, né? Eu desejo que você tenha um excelente dia, né? Em nome de Jesus, e fique firme com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém, meu irmão. Agora é o nosso professor Albino. Graças a Deus. Estamos chegando ao término de uma preciosa lição, e agradeço a Deus, agradeço a todos que têm nos assistindo e continuam nos assistindo. E coisa preciosa, né, é aprender. E quero, finalizando, deixando aqui nesse último tópico que fala sobre adoração, pois hoje temos visto e observado adorações superficiais, né? Mas aqui o escritor, deve ser escritor, MacJohn, fala assim: o Espírito Santo, que glorifica a Cristo, capacita-nos também a glorificar a Deus em nosso ato de adoração. A nossa adoração é no Espírito e não coreografia do corpo. Tudo que parece por fora são formas de expressões humanas, como as pessoas exprimem as suas emoções. A nossa adoração, em verdade, quer dizer que não é de boca para fora, e com o sentimento da alma. Canta o que vive, prega o que vive, adora porque crê, adora porque conhece a quem está adorando. Submeter-se ao adorador. Por essa razão, é extremamente necessário que estudaremos o caráter de Deus para que possamos prestar um culto que lhe seja aceitável. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então agradeço a todos imensamente e continue, né? O meu conselho é que continuemos a conhecer, né, os atributos de Deus, e o conhecemos o nosso Deus através da sua revelação, que é a sua palavra. Amém a todos. Irmãos, aproveitando esse gancho do professor José Albino, que fala que a nossa adoração ela é no espírito e não na coreografia do corpo, né? Como diz o comentarista aí, tudo isso são expressões do corpo. Eu posso pular, gritar, falar alto,
levantar as mãos. Claro, nós não somos robô, somos seres humanos e temos um modelo para isso. Na Bíblia Sagrada, os crentes primitivos da igreja primitiva, eles fizeram assim. Eles eram seres humanos. Se o monte não suportou a presença de Deus e rachou, tremeu, o Monte Horebe, imagine nós seres humanos que somos de carne e osso. Quando a presença de Deus vem, meu amigo, nós até caímos. Os sacerdotes no templo caíram. E por que muitos aí querem se sustentar, querendo render a Deus uma adoração robótica, fria, insensível, apática, distante de Deus? Pelo contrário, nós somos muito pentecostais, nascemos no fogo, tá certo? Então eu quero fazer esse protesto, se podemos chamar assim, não é verdade? Porque infelizmente hoje estamos com muitos amigos, irmãos cristãos, enveredando-se nesse mar de frieza evangélica, podemos dizer assim, achando que pode oferecer um culto a Deus com a boca costurada, tá certo? Com o coração trancado para Deus. Deus não aceita isso não, meu irmão. Nós somos seres humanos e podemos oferecer a Deus uma adoração rasgada, uma adoração extravagante, tá certo? Então adore a Deus de verdade, pule, grite, levante as mãos para os céus, batam palmas, se for possível, né? Inclusive o Salmo 47 fala isso, né? Batem palmas todos os povos. Nosso Deus merece muito mais, não é verdade? Principalmente os nossos irmãos africanos, né? Dançam, cantam, batem palmas. É precioso, isso é glória. Verdade. Então, fica aqui, meus irmãos, a nossa gratidão a Deus pela vida de todos que assistiram, aprenderam juntamente conosco. Nós estamos aprendendo a cada dia a palavra do Senhor através das lições, né? Estude em casa, não fique só nisso, leia a Bíblia Sagrada, tá certo? Nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos professores. Estiveram aqui conosco também o nosso querido pastor Almerito, nosso querido Paulo. Paulo é pau para toda obra, né? Está aqui sempre conosco, nos ajudando, mexendo aí no som e deixando tudo alinhadinho para nós. Então, para que você tenha em casa aí essa transmissão legal, e graças a Deus estamos com um cabeamento novo. Deus é louvado em tudo isso, né? Gratidão a Deus pela vida dos irmãos que se esforçaram nesse empenho aí dessa compra desse material. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que apareceram aqui, o nosso presbítero Adão, que eu vi ele agora recentemente, pela vida da família dos nossos irmãos angolano, melhor, haitianos, o nosso irmão John Claude, a sua esposa Evelyn, né? E o seu filhinho Eversely, tá certo? Então eles estiveram aqui, estão aqui conosco na manhã de hoje. Sempre estiveram aqui conosco, né? Mas nas transmissões hoje eles compareceram e serão sempre bem-vindos, tanto presencial como online, tá certo? Assim como você. A nossa gratidão a Deus por tudo isso. Eu quero aproveitar, eu vou chamar aqui à frente o nosso pastor Merito, ele vai estar orando para o final, mas antes disso, o nosso Albino, o irmão Albino já fez um lembrete, mas eu quero reforçar. Você que não pegou a sua revista, hoje à noite nós estaremos aqui com as revistas, todas as revistas em mãos, para que você, fica mais fácil aqui na igreja, né? Se você puder dar um pulinho aqui na igreja, pegar conosco. Alguns irmãos nós estamos levando na casa, tá certo? É o caso da nossa irmã Ivonete, daqui a pouco o Paulo vai nos ajudar para levar na casa dela, e outros irmãos nós já levamos, mas você que faz questão pela revista, ela é uma revista especial, tá certo? Então, muito bem elaborada, muito bem esquematizada, está aqui, você pode estar pegando conosco hoje à noite, durante a transmissão do culto online. A partir das 18 horas da noite, nós estamos já aqui com as revistas. Você que é professor, você que é aluno, você que é um leitor da Bíblia Sagrada e um aluno da EBD, você pode estar pegando conosco a sua revista. Tá certo? R$ 16,50, este é o preço da nossa revista Betel Madureira, tá certo? Muito bem, finalizamos aqui a nossa escola bíblica dominical. Antes de dar o amém,
gostaria de chamar aqui à frente o nosso pastor Amorito. Ele vai estar orando conosco e abençoando as nossas vidas com a oração final. Amém? E a direção está com ele. Paz do Senhor a todos, né? Deus abençoe você que acompanha essa transmissão e os que vão depois também acompanhar. Eu quero, antes de orar, dar um aviso para toda a igreja da Vila dos Pássaros, que domingo que vem nós faremos a nossa ceia, nossa Santa Ceia. Não haverá culto, porque os cultos estão proibidos, né, por enquanto, mas nós estaremos aqui, a gente vai montar uma escala de horário, você vai vir no seu horário que você vai marcar e nós vamos estar entregando a ceia. Lembrando, não haverá louvores, pregação, mas haverá a entrega da ceia domingo que vem. Hoje será feito dessa forma lá na sede e domingo que vem faremos aqui a entrega da ceia. Amém, irmãos? Então, estaremos aqui. Não fique sem ceia, né? A pergunta que eu deixo para nós, né, aqui da Vila dos Passos: o que é mais importante para você, a vacina ou a ceia do Senhor, né? Então venha, né, em busca da ceia do Senhor. Nós teremos toda, né, a precaução aqui e eu vou estar avisando lá no grupo mais detalhadamente. Amém, irmãos? Então vamos orar agradecendo. Deus abençoe os irmãos que estiveram aqui ministrando a palavra. Deus abençoe os irmãos, você que tem contribuído lá naquele sorteio, né, para a gente arrumar o som. Nós temos projetos de melhorar ainda mais esse som, e essa transmissão, né, só chega porque a igreja contribui. Então você que dá o seu dízimo, sua oferta, ajuda no sorteio, continue ajudando, porque tudo isso, né, tem um custo e nós temos que contribuir. Então esses são os avisos. À noite teremos a nossa transmissão, nosso culto, será uma bênção. Participe você na sua casa, adore ao Senhor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que deram aula aqui, transmissão, e vamos agora encerrar, e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula, por essa escola bíblica, por todos aqueles que acompanharam, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, esteja conosco com a Tua presença, que nós possamos conhecer cada vez mais a Ti, que possamos, Senhor, buscar a Tua presença, ainda que não podemos estar aqui presencialmente nos cultos, cultuando juntos, meu Pai, mas que possamos cultuar nos nossos lares, adorar a Ti, buscar a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo neste momento tão difícil, dá saúde para os Teus servos, abençoa cada família, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.